Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vou compartilhar com vocês as leituras do mês de outubro. Em outubro eu li um total de 8 livros e um conto. Eu vou mostrar aqui neste vídeo 7 livros e um conto, porque uma das leituras eu não posso comentar ainda, foi uma leitura de trabalho. Na verdade, duas das leituras que eu li eu não posso comentar, mas uma delas eu substituí por outro. Enfim, vocês sabem como funciona já. Então tem muita coisa legal. Eu compartilhei com vocês as minhas metas de outubro, que foram temáticas, né? Eu queria ler bastante coisa voltada aí para o Halloween. Aquelas metas que eu compartilhei com vocês, eu só não consegui cumprir 2 livros. E porque justamente algumas coisas entraram no caminho, assim, algumas leituras de trabalho eu tive que deixar um pouco de lado. Porém, eu já tô lendo o Joyland, que originalmente eu pretendia ler em outubro, então agora eu comecei já o mês de novembro lendo Joyland. E o único então que ficou um pouquinho pra depois foi o Frankenstein, que é um livro que eu quero muito ler, mas daí adiei um pouquinho, mas originalmente naquelas metas estão quase todas concluídas. Então bora lá, vou compartilhar aqui com vocês as leituras fora de ordem. Tudo que eu mencionar vai estar aqui embaixo no box de informações, caso você tenha interesse em algum livro específico. Bom, eu vou começar então com o livro que tá aqui no começo da pilha, que é O E no Final a Morte, de Agatha Christie. Essa leitura fez parte do nosso projeto Agatha Christie, foi o livro do mês de outubro, então no ano de 1944, né, estamos lendo em ordem cronológica. Eu achei interessantíssimo porque ele é um livro muito diferente de Agatha Christie e também é uma das minhas únicas leituras inéditas dela, né, porque a maior parte das leituras do projeto são releituras para mim, e esse aqui eu nunca tinha lido. Ele é uma história de Agatha Christie que se passa 2000 anos antes de Cristo no Egito Antigo. Ainda assim, ele é um livro atemporal, né, porque ele vai trazer uma história que poderia acontecer em qualquer momento. A Agatha vai colocar aqueles dramas familiares tão próprios dela. Ele é um livro que tem um grande número de mortes, até mais que outros livros dela. Nisso, ele é similar ao E Não Sobrou Nenhum, que é o caso dos 10 negrinhos. Tem muitas mortes, a gente não sabe quem vai morrer e quem é que tá cometendo os crimes. É todo mundo ali dentro de uma família, numa casa, e as pessoas vão morrendo umas depois das outras, as mortes se sucedem, enfim. É aquele clima de mistério, de desconfiança. A Agatha vai colocar, claro, os costumes da época, ela estudou, ela teve até a ajuda de um egiptólogo para escrever este livro. Inclusive, o livro também foi originalmente inspirado numa carta encontrada daquele período que foi traduzida, e era uma carta de um homem que falava a respeito de como sua família estava tratando mal sua concubina. E é bem no âmago do que essa história vai se tratar, né? No começo, pelo menos, chega uma mulher, uma nova mulher que entra aí nesse ambiente familiar e começa toda a confusão. Ela não se dá bem com os familiares não gostam dela, aí entra aquela questão de dinheiro, de herança, aquele negócio todo típico de Agatha, e que de certa forma é algo atemporal, né? Porque desde o começo dos tempos que as pessoas com certeza brigam por questões de dinheiro, né, e poder. Eu achei legal conhecer esse lado diferente de Agatha Christie. Já tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Pode parecer que eu falei bastante, mas tem muito mais no vídeo, então confere lá, eu vou deixar nos cards. Então agora eu vou passar para o livro da Tag Netos de outubro. Foi um livro muito amorzinho, que é O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi. Ele é um livro de uma autora alemã, que é a Mariana Leck, e ele se passa num vilarejozinho em que todo mundo meio que se conhece. A protagonista tem uma avó, que é a Selma, e sempre que a Selma sonha com o Okapi, alguém morre em até 24 horas. Então o livro começa com um desses sonhos e a cidade toda no maior rebuliço, todo mundo querendo colocar seus assuntos em dia, falar coisas que nunca foram ditas. Tem toda aquela correria, sabe, de pessoas que podem estar prestes a morrer. E tem sim uma comicidade no livro, tem momentos mais dolorosos, mais sentimentais. Tem personagens que foram, assim, para os meus queridos personagens da vida. Eu amei os personagens, especialmente, por exemplo, a relação entre Selma e o oculista. O oculista é um desses personagens do livro que não tem nome, ele é chamado de oculista, e ele é completamente apaixonado a vida inteira pela Selma, mas ele nunca revelou sua paixão. Ele fica sempre com as vozes na cabeça pensando se revela ou não. As interações desse livro são bem diferentes e ele tem aquela pegada de realismo mágico que se insere aí dentro da história, não apenas pela questão da Selma, do Okapi, que é esse animal aqui que tem na capa, um animal bem diferente, mas também em alguns momentos do livro essa questão mais fantástica, sabe, de realismo mágico vai entrar aqui na história para dar uma intensidade aos sentimentos. Tem uma alta carga emocional em algumas partes do livro, sabe, que você fica realmente envolvido aí com os dramas. Esse seria então o Okapi da história. Eu já fiz vídeo para este livro, está no canal da Tag. É um vídeo com spoilers, mas quem tiver interesse e já tiver lido o livro é só dar uma olhada por lá. Ainda em clube de leituras, então, a leitura do Intrínsecos do mês de outubro, também uma grande surpresa pra mim. Esse foi um dos meus livros favoritos. Eu tô tendo muitas leituras maravilhosas este ano, inclusive. Eu acho que esse ano eu vou marcar tanta coisa como favorita, mas eu não tenho um número, sabe, gente? É daquele negócio de favoritos, 10 favoritos no ano, 15 favoritos do ano. No meu vídeo de favoritos eu saio botando tudo que eu marquei como um favorito.
Eu acho injusto deixar um livro favorito de fora. E eu adorei esse livro aqui também. Foi uma surpresa pra mim, porque eu não imaginava gostar tanto. Ele é um thriller de ficção científica com muita ação e reviravoltas. E o tema do livro traz várias reflexões sobre a vida, sobre a questão das memórias na formação da nossa identidade, da nossa personalidade e mesmo como um impulso diário que dá sentido às nossas vidas. No começo desse livro, por exemplo, a gente é confrontado com uma síndrome da falsa memória que vem assolando as pessoas, que as pessoas começam a ter memórias de uma vida completamente diferente da delas. Elas têm a memória das duas vidas, da vida atual e de outra vida, que é uma memória assim meio embaçada, meio preto e branco, mas elas sentem toda aquela emoção como se elas tivessem vivido aquilo. E algumas pessoas nem conseguem lidar com isso, porque às vezes você tem ali naquelas suas memórias pessoas que não fazem parte da sua vida atual, por exemplo. Uma mulher no começo desse livro está prestes a se jogar de um prédio porque ela começou a lembrar de uma vida inteira em que ela era casada com uma pessoa e tinha um filho, e esse filho não existe. Tem, claro, alguns mistérios por trás disso. A gente acompanha também outro ponto de vista de uma cientista, uma neurocientista, que está procurando a cura do Alzheimer, e a gente sabe que essas coisas estarão interligadas, então tem várias reviravoltas nesse livro. Ele atinge um certo clímax até nas primeiras 100 páginas, e ele muda completamente diferente. São vários clímax, na verdade. Eu realmente gostei muito. É uma leitura que eu lia com o coração batendo mais forte, sabe? Eu achei muito frenético, eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer, e de forma geral eu curti demais. Também já tem vídeos sobre o livro, sei que eu falei bastante, mas tem mais informações no vídeo, e no vídeo também vocês podem conferir o kit completo do Intrínsecos do mês de outubro. Bom, então continuando as leituras, no comecinho do mês eu li 2 livros, no caso uma graphic novel e um livro, que é a Coraline, do Neil Gaiman. Muita gente ficou bem triste porque são livros que estão esgotados no momento em português, as versões em inglês estão disponíveis na Amazon. Eu também fiquei triste com isso, eu realmente não entendo, porque Coraline é um livro de grande sucesso, tem muita gente interessada, eu não entendo porque essas edições estão esgotadas. Até surgiu uma edição na Amazon, que era uma edição 2 em 1, Coraline com outra história, mas parece que até essa sumiu. Se tiver disponível eu deixo aqui embaixo, mas eu não sei como é que anda no momento. Então eu li pela primeira vez a graphic novel e eu reli Coraline naquela época do Dia das Crianças, meu também no clima do mês do Halloween. É uma história que eu amo, Coraline é um favorito pra mim da vida. Ele é um livro voltado para crianças, na verdade, que não subestima as crianças, ele até assusta crianças e adultos. É um livro que eu considero para todas as idades. Eu, com meus 31 anos, reli e eu sentia toda a inquietação envolvida na história. Ele de fato é um livro de terror, sim, ele não vai subestimar esse aspecto, mas claro, dá pra ler, gente. Não é aquele negócio que você vai morrer de medo, mas dá aquele medinho, assim. Se você for uma pessoa que se deixa levar pela imaginação e realmente mergulha na história, ele realmente dá um medinho. Eu senti a inquietação nesse livro. Eu gosto muito da personagem, eu adoro a Coraline, a personalidade dela. Ela é super forte, ela também é muito corajosa. É um livro que fala muito, sim, sobre coragem. Ele, como um livro para crianças, um bom livro para crianças, ele vai passar vários ensinamentos aí ao longo da história de Coraline, que encontra um mundo paralelo dentro de uma porta na sua casa, né, que seria igual ao seu mundo, o espelho do seu mundo, só que aos poucos ela vai descobrindo aspectos bem sombrios e perturbadores a respeito desse mundo que de cara parece tão incrível quando ela chega, e todas as pessoas desse mundo, né, sua outra mãe, seu outro pai, as pessoas que ela encontram têm olhos de botões. Só isso já é uma característica assim bem assustadora. Eu adoro, gente, adoro Coraline, foi uma releitura que pra mim solidificou, consolidou esse livro como um dos meus favoritos. Gosto demais, recomendo muito a leitura. Também acho que se você entende inglês, tá começando a ler inglês, assim, tem um nível mais intermediário, já entende alguma coisa, é um bom livro, sim, pra testar o seu inglês, porque no final das contas ele é um livro voltado para crianças, então ele sim tem uma linguagem mais fácil. Daí eu também li a graphic novel, que eu já mencionei pra vocês no vídeo, que eu vou deixar nos cards. Eu tive algumas decepções com ela, expliquei um pouco sobre isso, né, as decepções que ocorreram, especialmente porque eu acho que nesse caso as expressões nem sempre são de acordo com as emoções da história, e isso pra mim causa assim um impedimento, sabe, na maior absorção da história, em realmente aproveitar lá ao máximo. Mas é um quadrinista super famoso que já ganhou até o prêmio Eisner, que é considerado o Oscar dos quadrinhos, que é o P. Craig Russell. Então assim, algumas pessoas podem gostar. Eu expliquei mais os motivos pelo qual eu não gostei tanto no vídeo sobre Coraline, então é só dar uma olhada por lá que vai estar nos cards. Continuando então as leituras do mês de outubro, eu li o Bom Dia Verônica, do Rafael Montes e da Helena Casoy, publicado pela Dark Side Books, neste caso publicado novamente pela Dark Side Books,
com a nova capa. Então agora nós sabemos quem são os verdadeiros escritores. Eu acho que foi um livro que uniu muito bem os talentos de Rafael Montes e Lana Casoy. Ele tem um bom desenvolvimento psicológico de dois casos que a protagonista Verônica, que é escrivã de polícia, investiga. Ela tem um caso de suicídio em suas mãos no começo. Uma mulher acaba pulando do prédio lá da delegacia. Ela se aprofunda um pouco mais nisso, descobre que tem um homem que dá aquele golpe do amor na internet. Ele se envolve com mulheres mais solitárias, que estão passando por alguns momentos mais difíceis. Ele se aproveita da fragilidade do momento dessas pessoas para justamente se aproximar cada vez mais e dar aquele golpe e levar absolutamente tudo, deixando essas pessoas já fragilizadas à beira de um colapso, tanto que a personagem acaba até cometendo suicídio aqui no começo. Então eu acho que é um tipo de crime que deixa a gente bastante emocionalmente envolvido, sabe, pela injustiça de tudo aquilo, e a Verônica tem a simpatia em relação às vítimas. E em meio a esse crime, que ela vai se envolver até mais do que deveria, ela resolve até criar um perfil também pra ir atrás dessa pessoa, como se ela fosse uma suposta vítima, pra tentar descobrir quem é esse homem. E em meio a esse crime, ela também vai descobrir sobre um homem que mata mulheres, um serial killer de mulheres. Ela recebe uma ligação da esposa desse homem falando que seu marido já matou mulheres e vai matar novamente. Nesse quesito, ele também tem cenas muito fortes, tem assim vários gatilhos a serem ditos a respeito desse livro, como estupro, violência, tortura, enfim. Eu nem esperava a crueza de algumas cenas. Eu achei interessante como a investigação ia se desenrolando, ainda que tenha vários problemas nesse sentido. A Verônica não é uma personagem tradicional. Ela tem várias condutas reprováveis, condenáveis. Eu sei que muita gente se agoniou com isso, né? Muita gente acabou não conseguindo curtir tanto assim essa personagem. Claro que a gente vai reprovar várias coisas que ela faz, mas eu gostei demais, assim, desse fator humano do livro, da empatia que ela tem com essas pessoas, e eu não me importei tanto que o livro vai por caminhos tortuosos. Eu só achei que realmente o final é muito cara de livro. Eu achei o final muito ficção aqui nesse livro. O final eu realmente gostaria que fosse de uma outra forma, sabe? Como leitora, assim, eu acho que o final apresentou, assim, uma ruptura da realidade, uma coisa que eu acho que não é de acordo com... não é um final provável, plausível, sabe? Então eu acho que o final aí foi um pouco fora da curva, mas eu gostei bastante do livro de uma forma geral e também tem vídeo no canal. Mais uma leitura agora favorita do ano e da vida, gente. Esse livro pra mim tá lá no topo, que é o Algo Sinistro Vem Por Aí, do maravilhoso Ray Bradbury. Eu amo esse autor, ele é um dos meus top 5 autores favoritos. Esse foi um livro sensacional, eu me envolvi demais. Eu acho que a narrativa do Ray Bradbury contribui bastante pra isso, porque ele tem uma narrativa muito poética e envolvente. Ele passou muito do clima do Halloween aqui nesse livro do mês de outubro, com dois garotinhos que são muito amigos desde que nasceram, que é o Will Halloween e o Dean Nightshade, e eles são totalmente diferentes um do outro, mas essa amizade deles é muito linda. Eles têm um relacionamento de amizade muito bonito, que complementa bem um ao outro, e eles vão passar por uma grande provação no início desse livro. Como é dito aqui na primeira página, fala que foi naquela semana de outubro que eles cresceram da noite para o dia e nunca mais foram tão jovens. Eles começam o livro com aproximadamente 14 anos de idade. É um livro incrível, de horror, fantasia, uma mistura maravilhosa desses dois gêneros. Um parque, um circo chega à cidade, aquele circo que tem parque também, e esse circo é extremamente sombrio, tem algumas características muito bizarras e perturbadoras, especialmente quem comanda esse circo. Também é um livro que de cara a gente percebe as várias influências que teve na escrita do Stephen King, especialmente na escrita de It, de Stephen King. E Stephen King adora o Ray Bradbury, pra ele é um dos grandes escritores da vida. Ele inclusive chegou a dizer que não existiria Stephen King sem Ray Bradbury, então esse é um dos grandes autores favoritos dele também. E a gente percebe muita influência com esse livro aqui na escrita do King. É um livro incrível, gente, é sério, deem uma chance para o Ray Bradbury, seja no Algo Sinistro Vem Por Aí ou nas Crônicas Marcianas, enfim, livros maravilhosos. Fahrenheit 451, Licor de Dente de Leão, também um dos meus livros favoritos da vida, que seria, no caso, o livro que começa a série Greentown, porém dá pra ler totalmente fora de ordem, tá? Não tem problema se você ler esse aqui antes de Licor de Dente de Leão, mas eles se passam sim em Greentown, que seria na mesma cidade, uma cidade fictícia, que seria correspondente então à cidade de Waukegan, Illinois, que é a cidade do próprio Ray Bradbury. Ele meio que mudou o nome, basicamente, mas seria correspondente à sua cidade, a cidade em que ele passou sua infância. Enfim, tem vídeo aqui no canal sobre ele, quem quiser saber um pouquinho mais, vai estar aqui nos cards em cima. Bom, e pra terminar, então, eu vou comentar rapidamente sobre o conto que eu li em outubro deste livro aqui, do Mundos Apocalípticos. Então, eu li o terceiro conto do livro, chegou a vez do conto de um autor que eu não conhecia. Deixa eu abrir aqui, eu até esqueci o nome dele agora. É o autor Paolo Bacigalupi.
Gente, eu não conhecia esse autor, nunca ouvi falar. O conto dele é O Povo da Areia e da Escória. Lembrando que esse livro aqui traz contos de ficção científica, todos com esse teor pós-apocalíptico, de mundos apocalípticos. De cara, esse conto tem uma característica que eu não curto tanto quando colocada em contos, né? Porque contos são histórias curtas, e essa característica que eu menciono é inserir a gente, mergulhar a gente no universo completamente diferente do nosso universo, que já está, uma coisa que já está em andamento, sabe? Ele nos coloca em uma nova realidade futurista, pós-apocalíptica, que é completamente estranha para nós. Então eu acho que de cara é difícil a gente se inserir ali naquela história, porque a gente não está familiarizado com isso, e como contos são muito pequenos, não tem tanto tempo assim para nos familiarizarmos com isso. Então eu acho que isso, de certa forma, geralmente acontece de influenciar um pouco, impedir um pouco o envolvimento que eu tenho na história. Se colocado num romance, pelo contrário, claro que não, porque nós vamos ter tempo de nos aclimatar, nos familiarizar com o que está sendo contado. Mas geralmente quando isso acontece em contos, isso influencia diretamente no meu envolvimento. Então de cara isso aconteceu, porque os seres humanos aqui são completamente modificados, eles se tornaram meio que indestrutíveis. E o nome do conto, né, já disse, que eu acabei de esquecer de novo, mas tem a ver com tudo isso que eu tô mencionando, que é O Povo da Areia e da Escória. As pessoas comem lama, é tipo uma coisa muito louca, sabe? Elas sobrevivem, elas não mais sobrevivem de comidas normais, da água e de comidas, elas meio que se tornam invencíveis mesmo. Então, por exemplo, aqui as pessoas perdem braços, perdem pernas, as coisas crescem novamente, é uma coisa muito louca. Os seres humanos viraram outra coisa que não a que eles eram antigamente. Eles lembram dessa época, mas é uma coisa assim pra eles muito no passado, e pensar em como nós somos hoje para eles é quase inconcebível, é como se a gente fosse extremamente frágil. Para pessoas meio que descobriram a imortalidade, então em contraste com o que nós éramos, é algo muito diferente. Mas isso também ocasionou uma perda da humanidade, e é meio que sobre isso, na verdade, que esse conto vai tratar. Então no começo do conto, por mais que eu tenha tido uma espécie de estranhamento e meio que até uma dificuldade de entrar nesse universo da história, por ele tratar assim sobre a humanidade, sobre a perda da humanidade, sobre o que nos faz humanos e o horror em perder algumas características humanas, na verdade, relacionadas a emoções, por exemplo, e empatia, eu achei esse aspecto interessante no conto. Então acabei até me envolvendo. Eu achava que não fosse acontecer. Ele é um conto muito doloroso, tem algumas cenas assim até mais difíceis nesse sentido. Eu não quero entregar mais do que isso, mas ele é um conto mais difícil mesmo. Eu achei o final muito triste, e eu até gostei mais do conto do que eu esperava, sabe? Porque logo no começo, nas primeiras páginas, eu ficava boiando assim, tentando entender o que era aquilo, porque é muito diferente da nossa realidade. Achei interessante conhecer esse autor, assim, nunca ouvi falar mesmo. Então essa é uma das coisas legais numa antologia de contos, porque a gente tem a oportunidade de conhecer novos nomes também, e claro, também de conferir histórias de autores que nós já gostamos, como foi o caso da primeira história aqui desse livro, que é do Stephen King. Fechamos então as leituras de outubro. Foi um mês bem interessante de leituras. Eu sempre falo isso, né, mas realmente eu tô tendo um excelente ano de leituras, venho gostando muito das experiências que eu tenho com esses livros, então tô bem feliz com o meu ano de leituras como um todo. Depois do comecinho de 2020, meu Deus, já tá chegando em 2020, a gente já tá entrando de novo nos anos 20, isso é muito louco. Eu costumava lembrar dos anos 20, né, como o século 20, os anos 20 do século 20 como uma década muito interessante, aquela década que temos a geração perdida, com o Fitzgerald e o Hemingway. Eu sempre associo os anos 20 a algumas coisas, a moda dos anos 20, a Scott Fitzgerald, de certa forma, também eu sempre associo a esse período. E, gente, a gente tá entrando de novo nos anos 20, nos novos anos 20 do século 21, isso é muito louco. Eu me desviei bastante do que eu tava mencionando, acabei até esquecendo. Eu falei a respeito de 2020. Ah, sim, porque quando eu vou fazer o meu apanhado de leituras de 2019, eu acho, assim, eu tenho a impressão que será um ano que eu vou olhar pra trás e ver como um excelente ano de leituras. Com muitos favoritos, um ano bem especial, eu tô realmente contente. Ainda nem chegamos ao final, né? Ainda tem novembro e dezembro de leituras pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que outubro também tenha sido um excelente mês de leituras pra vocês, que novembro também seja. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você já leu algum desses livros, quer ler, o que você leu, enfim, vamos trocar uma ideia nos comentários, dá uma olhada no box de informações, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda bastante, se inscreve no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!